Alexandre de Moraes determinou o bloqueio absoluto de todas as contas e toda a comunicação que o monarca possa ter na internet. Ele havia criado contas alternativas para poder continuar se expressando no Instagram, no Twitter, em outros lugares, mas foi determinado o bloqueio total de todas essas coisas. Ele disse que vai continuar fazendo os seus vídeos na plataforma em que ele está. Mas preste atenção naquilo que eu vou dizer, porque está prestes a se tornar realidade. Conhecendo os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal e sabendo que o monarca tem endereço físico e fixo aqui dentro do Brasil, e é lá onde ele faz o seu podcast, não tarda a pedirem a sua prisão preventiva. Preste atenção, escreve isso aí que eu estou falando. Eu conversei bastante com o monarca quando fui na casa dele junto com o André Guedes. Falei, cara, olha, esses bolsonaristas estão te usando como bucha de canhão, como ponta de lança, para que você fale aquilo que eles querem falar, até você ser preso, meu irmão. Até você ser preso. Tem como combater os autoritarismos do Supremo de maneira inteligente, de maneira democrática e dentro da lei, que é através, primeiro, de uma CPI, como eu sempre falei aqui. E essa mesma CPI é aquilo que os caras destruíram no passado e estão destruindo, tentando destruir que aconteça hoje de novo. São esses mesmos caras que querem te ver na cadeia, cara. E eu não sei se é por causa da ervinha muito louca. Ele não consegue compreender isso. E ele continua cada vez mais cavando a sua própria cova. Percebam que quando os bolsonaristas vão no canal dele, o Gustavo Gaia, por exemplo, que é um gado da pior espécie, ele tem imunidade parlamentar, porque é deputado federal. O monarca vai lá e fala as coisas e ele diz, você que está dizendo, não estou falando nada, não estou falando nada. Olha como é covarde um cara desse. Foi lá o tal de Felipe Barros, é você que está dizendo, eu não estou falando nada disso. Ficam bem quietinhos, usando o monarca, deixando o monarca ir. Deixando o monarca se ferrar. Porque essa é a estratégia desses desgraçados. Nós vamos falar a respeito disso hoje. Mas antes eu percebi aqui que o Felipe Neto criou um vídeo, ele fez um vídeo no seu canal para se comunicar a respeito da polêmica da Blaze. Está aqui ele. Com este sobrechilinha. A verdade sobre a Blaze e o meu canal. E é impressionante como ele consegue fugir completamente das cobranças que as pessoas fazem a ele. Mas completamente. Assista lá o vídeo. Eu vou fazer um vídeo amanhã a respeito desse tema, porque hoje o assunto é a prisão preventiva do monarca, que pode acontecer. Não ache que não a qualquer momento. Amanhã eu vou fazer um sobre o Felipe Neto. Então, se você quer assistir, verifique a sua inscrição no canal, tá aí o botão de inscreva-se, que você é corno, não clica. Tem o gostinha, que você também não clica. E o comentário, que você pode deixar também para ajudar a engajar ainda mais o vídeo, certo? Porque essa é uma questão muito importante. Então amanhã ao meio-dia farei um vídeo sobre o Felipe Neto. Mas quando você for lá assistir o vídeo espertinho, preste atenção nos seguintes pontos. As pessoas lesadas pela Blaze têm como acessar a justiça para resolver problemas com a perda de dinheiro? Se perderem seu dinheiro? Não. E o Felipe Neto sabe disso, ele coloca no seu vídeo. O cofundador, que você diz que é o dono da Blaze, tem como responder judicialmente por qualquer dano causado pelo site a pessoas que apostarem? Não, ele não tem. E ele confessa isso no seu vídeo. Se essas pessoas são idôneas, essas que criaram a Blaze, por que elas precisaram criar uma cascata de quase 35 empresas de fachada para poder montar o seu negócio? E nunca responder por quaisquer coisas que façam. Você, Felipe Neto, você tem como auferir ou verificar o algoritmo do site para determinar se os jogos seguem um padrão de lisura e se eles são justos com o apostador? Não. E ele confessa que não. Ele confessa que não. Se a Blaze é tão boa e o vídeo do Penin lá é tão mentiroso, por que depois das denúncias você tirou o link da Blaze da sua página inicial do Twitter? Porque ele fez isso, ele tirou lá o link. Agora eu vou tirar. E tirou as postagens que fez também. Ele diz que ele não vai atacar o Penin nesse vídeo, mas ele faz exatamente aquilo que eu disse que ele ia fazer. Como ele é um covarde, ele vai usar as suas pontas de lanças.
canais menores e divulgar esses canais menores, exatamente como ele fez com o Maestro Boggs naquela época comigo, porque é um covarde, ele vai usar os outros para fazer o trabalho sujo. Eu não conheço o Penin, eu não gosto de muitos dos títulos que ele usa, eu não gosto nem do tema que ele usa, mas o fato é que eu não curto o conteúdo do cara. O conteúdo que ele fez sobre a Blaze é contundente. E uma coisa que muito importante. Felipe Neto, se você sabe que o seu público é majoritariamente infanto-juvenil, por que você achou legal divulgar e defender um cassino online que atua à margem da legislação brasileira? É porque tu tá ganhando muita grana, meu irmão. Então teu vídeo não muda absolutamente nada. E você não responde absolutamente nada. Esses cassinos online, como apontou a Polícia Federal inúmeras vezes, podem ser fonte de uma lavagem de dinheiro dentro do Brasil inimaginável. E se você continua defendendo essa empresa, é porque tu tá ganhando rios de dinheiro com isso. Ou seja, o teu vídeo não muda em nada. Amanhã eu vou falar sobre esse tema com mais afinco, tá? Hoje é para falar sobre a prisão preventiva do Monark, que pode sair a qualquer momento. Muito bem, o Monark, há tempos, cara, ele vem com essa daqui. Então preste atenção aqui o Monark, olha só. Levando para frente a conversa do gado. Preste atenção, vamos junto aqui. Para golpe com assessor de Bolsonaro. O que é um material para golpe, né? Lá vem essas narrativas também. Como narrativa, bicho, os caras ficaram lá meses na frente dos quartéis pedindo golpe militar, pedindo GLO. Então não é uma narrativa, isso aconteceu. Você não luta por liberdade implorando para ter um ditador. Esse é o princípio básico. Mauro Cid depôs nessa terça-feira sobre documentos encontrados em seu celular que embasariam uma convocação de militares e a tomada ilegal do poder. A Polícia Federal localizou no celular o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid, a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem. Esse decreto foi encontrado lá com o Mauro Cid. Que o mito vai deixar todos os seus aliados irem, certo? Para o paredão. Enquanto ele diz, eu não sabia de nada, vocês são um bando de otário que estavam lá, chamando o seu próprio público, que levou gás de pimenta, borrachada, de otários, enquanto ele estava lá em Miami, fugiu. Estudos que embasariam um eventual golpe de Estado. O pessoal agora está querendo transformar o grupo do Bolsonaro em criminosos, com essa narrativa de que eles estavam tentando dar um golpe. Mas não estavam? Mas não estavam, porra. É lógico que estavam. A única dor dos bolsonaristas que te usam como ponta de lança, Monark, que te usam como bucha de canhão, é que não é o mito que está levando seus inimigos para o paredão. Tá bom? Então a única dor deles é essa. Eles estavam aí há meses falando intervenção militar, tem que ter golpe, o mito, intervenção militar com o Bolsonaro. Porra, estava em todas as faixas. Isso não é narrativa, isso é a realidade. Na verdade, o golpe já foi dado pelo judiciário e a gente estava realmente precisando de uma GLO para pôr ordem na casa. Ah, é uma GLO que você quer? Então, para combater a ditadura, temos que ter ditadura. Mas isso não faz sentido, maconheiro. Preste atenção. Esses autoritarismos do judiciário, eles não vêm de hoje. Vem desde que acharam o nome do Toffoli, o amigo do meu pai, em uma das planilhas da Odebrecht, e isso foi publicado na Cruzoé. E eles invadiram a Cruzoé e mandaram confiscar todas as revistas, todos os materiais de mídia, jornalísticos, todos eles. Ali era um flagrante de autoritarismo e era um flagrante de exacerbar o seu poder constitucional. O povo ficou indignado. Isso 2015, 2014. Então todos nós estávamos querendo fazer uma CPI da Lava Toga. Lá vem de novo esse papo, porra, mas tu repete isso todas as vezes. Mas é a merda que aconteceu. Faltava uma assinatura de quem? Do Flávio Bolsonaro, que se uniu junto com o PT para destruir a CPI da Lava Toga, que seria o único instrumento que nós, dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, poderíamos utilizar para conter abusos do judiciário. Naquele momento onde o Supremo Tribunal Federal decide instaurar o inquérito das fake news, onde ele se tornaria, ele próprio, a vítima,
o investigador, o julgador, né, o júri, ele se tornaria tudo e teria todo o Brasil como sua jurisdição e escolhem sem sorteio Alexandre de Moraes para ser o inquisidor, o juiz, aquele momento era para ter a CPI da Lava Toga. Para o povo normalizar a harmonia entre os poderes. Quem foi contra? Os mesmos caras que te usam como bucha de canhão, monarca, os mesmos caras que te usam como ponta de lança, os mesmos caras que estão rindo de você falar esse tipo de coisa daqui e dando gargalhadas enquanto você se aproxima de uma prisão preventiva, porra. Eu sei que a maconha não turva o seu cérebro, você não consegue entender isso, mas é isso que você está fazendo. E tu acha que tu vai ser Marte de quê? Tu vai ser Marte de quê? No momento em que te trancafiarem num calabouço, numa jaula, pra tu cagar num buraco, certo? Todo mundo esquece que é um monarca. Todo mundo esquece. E esses gados vão te deixar lá. Porque para eles não interessa uma briga com o judiciário. O próprio Jair Bolsonaro está falando, a gente não quer criar nenhum tipo de confusão, tá ok? Quando caçaram o Deltan Dallagnol, e aquela cassação foi uma vergonha. Aquilo fere a democracia brasileira. E eu não gosto do Deltan, hein? Não gosto do Deltan Dallagnol. Mas aquilo rompe a democracia brasileira de uma maneira absurda. Assim como rompe que eles tivessem anulado todas as condenações do Lula. O que é isso? Condenado em todas as instâncias, um gasto milionário com o judiciário, para que finalmente o chefe de tudo que estava acontecendo fosse para a cadeia. Então, vocês vejam, os bolsonaristas agora, como o Silas Malafaia, está dizendo que o Zanin, que é um advogado do PT para o Supremo Tribunal Federal, é uma ótima escolha, porque é um homem conservador de família. É isso que o Malafaia está falando. O maior conselheiro e amigo de Jair Bolsonaro foi o Dias Toffoli, que era advogado do PT, dentro do Supremo Tribunal Federal, que ainda disse o seguinte, livrei o Bolsonaro do impeachment. Bolsonaro ligou para o Temer escrever uma cartinha para pedir desculpas para o Alexandre de Moraes. E quando o povo se sentiu indignado, porque romperam com a democracia, fazendo uma cassação, a meu ver, ilegal do Deltan Dallagnol, e as pessoas iam para as ruas se manifestar, quem é que foi o primeiro a tentar destruir as manifestações? O próprio Mito. E não vou para a rua se manifestar, tá ok? Porque ele, canalha, foi ele próprio também que pediu a cassação do Sérgio Moro e o seu partido. Valdemar da Costa Neto, para quem o Mito presta vassalagem, o cara falou, é isso aí, Deltan tem que pagar, o Moro tem que pagar. E eu acho o Moro um covarde, da maneira que ele agiu no segundo turno, ali do lado de Jair Bolsonaro. Deltan Dallagnol, eu não gosto dele nem de perto, porque é outro covarde, um bunda mole. Mas essas coisas estão acontecendo. Você não consegue entender, Monark. Você não consegue entender que você está sendo usado como boi de piranha, não para lutar por liberdade, mas para que esses vagabundos que vão no teu programa e que têm medo de se expressar, como Gustavo Gaia, como Felipe Barros, como Bia Kicis, etc., te usem para uma coisa só, moeda política. Moeda política. Quanto mais tempo tu ficar na cadeia, melhor, porque é mais moeda política para eles. Eles conseguem manter uma briga de mentirinha em cima do Supremo Tribunal Federal, porque o que interessa é a farsa. Interessa a cortina de fumaça, monarca. Tá entendendo? Eles não querem mudar nada. Estão lá fazendo a CPI do dia 8. O que vai sair nessa CPI do dia 8? Estavam todos os nossos eleitores querendo um golpe militar e o Flávio Dino, esperto, deixa esses porra quebrar tudo, que aí nós vamos conseguir ainda mais poder em cima desses imbecis. O que vai sair dessa CPI do dia 8? Nada. A única CPI que importaria no Brasil seria aquela que investigaria abusos do judiciário. Hoje, o Congresso e o Senado viraram cartório do Supremo. Se o espertinho não conseguir passar a lei das fake news, vai lá o Supremo e vai legislar em cima e acabou. Enquanto o bolsonarismo não for destruído,
Não existe luta séria contra o sistema. O bolsonarismo é um anestésico que eles enfiam na veia do gado, para que o gado ache que está lutando contra o sistema, quando na realidade só está fazendo uma coisa, dando mais moeda política para o maior estelionatário, o maior bandido que esse país já viu, que foi Jair Bolsonaro. E eu arrisco a minha pele para dizer isso daqui, porque é o seguinte, ontem mesmo, eles estavam votando um projeto de lei que criminaliza qualquer pessoa que fale alguma coisa de político, que xingue político, a toque de caixa. E adivinha, passou! Passou com o voto de quem? De bolsonaristas com petistas juntos votando. E durante o governo do Mito, eu cansei de falar, foram mais de 370 vezes que a bosta do PT votou junto com a bosta do governo do Mito. E vocês acham que este vagabundo que fugiu para Miami está combatendo o sistema? E vocês não acordam. Vocês não acordam. Vocês não acordam. E aí é fácil, viu, um Felipe Neto enganar a galera com um negócio desse aqui, onde ele não responde objetivamente absolutamente nada. Parabéns, Felipe Neto, vocês fizeram um trabalho incrível. Já acompanha há 5 anos e espera acompanhar por muito mais anos. Obrigada por este vídeo incrível para combater fake news. O cara confessa que a empresa não está no Brasil, que não pode responder nada judicialmente, que existe uma cascata de empresas até chegar ao dono e que ele de fato não sabe se aquele cofundador é o dono mesmo do negócio e que ele não pode responder. Ele sabe que seu público é majoritariamente infanto-juvenil e mesmo assim divulga. Ele sabe que uma pessoa que seja lesada não pode ir atrás de justiça nenhuma para si própria. Ele sabe que isso funciona à margem da lei brasileira. E ainda fala o seguinte, agora me ajudem a legalizar o cassino no Brasil, porque eu quero desgraxar as vidas das pessoas dentro da leixinha. Pai amado. Pai amado. Então daqui, ó, Alexandre de Moraes manda bloquear perfis de monarca, que segue a prisão preventiva. E aí eu lembro do monarca aqui, ó, o monarca falando sobre mim. O que ele falou. Ele sempre fala isso, né? Quando eu falei que a minha ida pro Flow, depois de ter divulgado 2 semanas, foi importante para eles. Não sou nem eu que falo, é o próprio Igor que fala. Aí o monarca falando de mim. Levar em consideração que a visão do Nando Moura sobre ele é o Deus do mundo, né? Mas que ele ajudou foi o fato. Que ele ajudou é fato. Eu sou o Deus do mundo, né? Eu sou um pobre merda que tenta alertar você, maconheiro, antes que você se foda completamente. Porque não é assim que se briga esta briga. Antes que você se foda e que você esteja cagando em um buraco imundo. Para servir única e exclusivamente como moeda política para aqueles que querem galgar cargos, carguinhos políticos. Toda essa galera que vai no seu programa, bolsonaristas, cagam e andam para você. A única forma de podermos vencer esse sistema que nos esmaga é primeiro destruindo o bolsonarismo, que é o anestésico que as pessoas estão alucinadas em cima dele. E segundo, exigindo dentro da lei, da Constituição, da democracia, que aquilo que está escrito dentro das 4 linhas seja de fato seguido. E o caminho, o único caminho para alcançar isso é através do Senado e de uma CPI. Enquanto estiverem lá políticos com o rabo preso, ou com uma facção petista, ou com a facção bolsonarista, isso nunca vai acontecer. Tá bom? E a chance que nós tínhamos, nós perdemos na CPI da Lava Toga. E por isso eu tive a minha reputação assassinada durante 4 anos aqui no canal. Se você finalmente acordou disso, verifique a inscrição, gostinha, sininho, é isso aí.